Bem-vindos ao Café com Luxpert, o café que transforma a sua visão sobre o luxo. Um gole de cada vez. Bem-vindos ao Café com Luxpert, o podcast que conecta as mentes criativas do turismo de luxo com ideias que realmente fazem a diferença no mercado. Hoje vamos falar sobre um tema essencial para qualquer agência que trabalha com viagens de luxo, o universo da aviação e a estratégia por trás da emissão de passagens. E para isso, trouxemos um especialista que respira o mundo das tarifas, conexões e milhas. Olá, nosso convidado de hoje é o Bruno Elias Doebelli, da Capital Viagens, o verdadeiro estrategista da aviação comercial para o turismo de luxo. Bruno, seja muito bem-vindo. Nosso Luxpert Member convidado desse episódio é movido pela paixão pela aviação. Desde cedo, ele sabia que seu destino estava entre aviões, aeroportos e viagens inesquecíveis. Sua trajetória profissional começou há 23 anos na consolidação, onde mergulhou no mundo dos sistemas, reservas e emissões, conhecendo os bastidores da aviação como poucos. Mas só assistir de perto não bastava, ele queria voar, e voou. Como comissário de voo, viveu a aviação intensamente, lidando diretamente com os passageiros e colecionando histórias pelos céus. Mas a paixão pelo mercado de viagem o trouxe de volta à consolidação por mais 5 anos, até dar um novo passo e embarcar em um grande projeto, a Capital Viagens, ao lado da Erika Stewart. Hoje, ele une sua admiração pela aviação e sua missão de transformar sonhos em experiências incríveis, garantindo que cada viagem seja sinônimo de conforto e realização. Oi, Babi. Oi, Gabi. Obrigado pelo convite. Eu estou super feliz de estar aqui e ainda mais para falar de um assunto que é a minha grande paixão, que é o mundo da aviação. Esse episódio contou com o apoio da Custom-Made Travel. A Custom-Made Travel é uma consolidadora de aéreo baseada em Miami, com atendimento em português, para agências de viagem que precisam emitir passagens aéreas internacionais com conteúdo americano de mais de 250 companhias aéreas ao redor do mundo. Companhias como JetBlue, Scandinavian, Airlink e outras podem ser emitidas online através da plataforma Agent Guru, uma ferramenta moderna e fácil. Faça o seu cadastro, entre em contato através do e-mail info@custommadetravel.com ou ligue em São Paulo para 11 4118 3202. Bem-vindo, Bruno. Uma honra ter aqui com você com a gente. Sabemos que o transporte aéreo é a primeira etapa de qualquer viagem, mas no turismo de luxo, ele pode ser um divisor de águas na experiência do cliente. Quais são os principais fatores que diferenciam uma emissão bem feita de uma comum? Bom, vamos lá. Eu acho que uma emissão bem feita, na verdade, a gente tem que ter muita atenção aos detalhes. Eu acho que é o conjunto da obra, na verdade, que transforma essa emissão em uma emissão bem feita. Então, o que normalmente a gente faz é pensar como se a gente fosse o cliente. Então, do momento que você chega no aeroporto, o balcão de check-in, o atendimento, a fila que você vai pegar, a sala VIP que está disponível naquele aeroporto, depois o embarque, a conexão, o tempo de voo, a configuração da aeronave. Então, acho que uma emissão bem feita, ela tem um carinho de a gente fazer para o cliente como a gente gostaria que fosse feito para nós. Isso acho que acaba tornando uma emissão bem feita. E para um agente de viagens, o que você acha que pesa mais na escolha de uma tarifa aérea? Você acha que é o preço, uma condição de remarcação, ou até mesmo um programa de fidelidade, uma aliança das companhias aéreas? Qual o seu critério principal, no caso, para você, para os seus clientes, para oferecer uma opção para o seu cliente mais exigente? Gabi, aqui com certeza é o conjunto da obra, tá? Então, não dá para analisar um fator isolado, a gente tem que pensar em todos os fatores juntos e, principalmente, saber qual que é o perfil desse cliente. A gente tem, por exemplo, aqui na agência, clientes que só pegam voos diretos. Então, eu sei quando ele me faz uma solicitação que não adianta eu oferecer alguma tarifa que seja mais barata, que tenha conexão, porque não é o perfil dele. Ele só quer o voo direto. Se, de repente, a gente for pensar numa companhia aérea que tenha 2 voos, por exemplo, do Brasil para a Europa. Um decola às 14 e o outro às 20. Naquele momento que você está passando para o cliente, você fala para ele, olha, o preço é o mesmo para os dois, eu estou escolhendo das 20, porque é um voo que decola mais tarde, você vai jantar, dá tempo de descansar antes de chegar. No momento que você chegar no destino,
né? Normalmente esse voo pousa na Europa por volta do meio-dia, está mais perto de um horário de check-in de hotel. Então, à medida que você vai conversando com o cliente, vai mostrando essa sua atenção para ele, ele vai ficando feliz. Isso, lógico, que acaba agregando valor àquela sua venda. Com relação a perfil de tarifa, por exemplo, a gente tem cliente que pede a data de volta entre 10 e 15. Ele não sabe exatamente qual que é a data que ele vai voltar. Ok, emitimos com 13. Que perfil de tarifa que a gente vai colocar? Um perfil de tarifa que não tenha penalidade para mudar, né? A gente sabe que hoje, dentro das branded fares, tem a tarifa que não tem multa e a diferença de preço para ela, por uma tarifa que aplicaria penalidade, normalmente é justamente o preço de uma multa. Então, uma vez que ele reemitir esse bilhete isento da penalidade, ele já compensou o investimento a mais que ele fez. Isso é importante que ele saiba também, né? Essa conversa com o cliente de mostrar que você está um passo à frente, na verdade, preocupado com ele e preocupado com a economia. De novo, a gente está agregando valor àquela venda. Ô, Bruno, eu tenho caso de cliente, no caso assim da gente escolher como que vai oferecer, que ele se preocupa muito hoje em dia. Eu até fui me especializando no assunto para poder vender sobre tipo de aeronave, né? Isso é muito importante hoje em dia para os meus clientes. Eles perguntam, primeiro de tudo, qual é o tipo de aeronave, para ver se é um 787 versão mais moderna, se é um 76... Enfim, isso pesa muito na escolha do meu cliente hoje em dia. Perfeito, Gabi. Na verdade, para todos, né? A gente tem esse cuidado. De novo, né? Vou dar o exemplo, por exemplo, dos 2 voos para a Europa, umas 14 e umas 20. Ok, vamos escolher o das 20, mas aí vamos comentar para ele que aquele voo das 14 é operado no Airbus 350, esse das 20 é um 777-300. A configuração da executiva dos dois é a mesma, né? É 121, é 122, enfim, 232... Ou se alguma dessas aeronaves, por exemplo, tiver uma configuração melhor, né, de repente uma configuração mais nova, alguma coisa desse tipo, isso você pode mencionar também e, de novo, está mostrando cuidado com o cliente. Porque, Bruno, eu vejo que programa de fidelidade, hoje em dia, pelo menos eu sinto com os meus clientes, né, eles viajam bastante, então eles conseguem ter contas nos principais programas de fidelidade parceiros, né? Então, assim, eles focam geralmente em uma companhia, mas tem inscrição em vários programas de fidelidade. Então, isso hoje em dia acho que não é mais um peso, assim, na escolha, né? Não, Gabi. Na verdade, o que a gente faz aqui é o seguinte. Existem hoje 3 grandes alianças de companhias aéreas. A gente sempre quer que o cliente direcione um programa de milhagem para cada grupo desse de aliança. Então, ele vai ter um programa de milhagem e todos os voos que ele fizer, por exemplo, com o SkyTeam, a gente vai direcionar para o programa que ele usa quando ele voa o SkyTeam. A mesma coisa na Star, a mesma coisa na Oneworld. Então, é dessa forma que a gente trabalha. O cliente, ele fica fiel de um grande programa, na verdade, dentro dessas 3 alianças, entendeu? Gente, eu vou aproveitar para fazer um comentário engraçado. Eu juro que quando eu comecei eu não sabia nada de avião. Nada. De avião, assim, viajei muito porque meu pai era piloto e minha mãe começou no turismo como guia na Disney. Então, eu não sabia nada de avião, sabe? Tipo, eu tive que estudar muito para entender e até hoje eu fico, ai meu Deus, eu tenho que olhar qual é a companhia aérea. Eu fico muito impressionada que o Bruno sabe de cor quando a gente faz uma pergunta no grupo e, aliás, ele é muito, muito colaborativo nesse sentido, né? Eu fico de bobeira, eu falo, meu Deus do céu, gente, eu tenho que olhar sempre, eu esqueço, não gravo. E, assim, pelo meu histórico, filha de piloto, né? Meu pai pilotava aí um dos maiores aviões da Transbrasil e ele já me disse 3 vezes, acho que era um 777, mas eu não me lembro mais. Eu quero 67, na verdade. A Transbrasil, ela fazia ela com 767. Assim, Babi, antigamente, quando não existia ainda a quantidade de informação que a gente tem hoje na internet, existia uma revista aqui no Brasil especializada em aviação e todo mês eles faziam um flight check de alguma companhia aérea diferente. Mas isso, assim, eu acho que eu tô falando de coisa de mais de 15 anos atrás. E eu ia na banca todo mês comprar essa revista, tive uma coleção, assim, de centenas delas e eu ficava ansiosíssimo para saber qual que era a companhia, que foto... É uma paixão, né? Exato. É uma paixão. Legal. Exato. Os meus amigos me apelidaram de Galeão com Bica, porque eu não posso estar na rua e ouvir um barulho de avião, eu preciso saber qual é. Então, hoje, o Flight Radar para mim é um sonho, porque na hora eu já abro o Flight Radar para saber qual é aquela aeronave que está passando por cima de mim na hora. Legal. Isso é impressionante, essa história do Flight Radar, né? Porque eu vi que o avião do Neymar, quando ele veio transferido agora para o Santos, foi o avião mais seguido no Flight Radar, com 30 mil seguidores. Aí eu fiquei pensando, como que é tão popular hoje em dia que tantas pessoas têm acesso a seguir, assim, né? Tipo, loucura. Ah, sim, Babi. Gabi, eu vou te dar o exemplo da Beyoncé. Lembra quando ela veio
de surpresa para Salvador, as pessoas descobriram que ela estava vindo pelo Flight Radar, porque a aeronave dela decolou lá de Nova York, com destino à Bahia, e as pessoas viram o avião no Flight Radar e aí sabiam como é que eles descobrem, né? Minha curiosidade, como é que eles descobrem o número do voo, por exemplo, do Neymar, da Beyoncé, para poder seguir? É que eu acho que você clica em cima do avião e aí ali ele tem um modelo, matrícula, de alguma forma eles conseguem fazer esse link. Nossa. É impressionante. A gente fez o último podcast com a Ana Maria Junqueira, que ela faz Day by Day, né? Ela é especializada nisso. Na verdade, ela começou fazendo isso, depois ela virou agente de viagem. E a gente conversou muito com ela sobre perfil do cliente, né? Sobre como que ela identifica o perfil do cliente. Ela tem um formulário básico. Quando um cliente te procura novo, porque já sabe do seu perfil de especialista em viagem, passagem, principalmente, tal, você faz um questionário, você também pergunta para ele coisas sobre que tipo, você gosta de assento no corredor ou na janela, você se importa de viajar de costas ou de frente, você faz essas perguntas para ele também? Com certeza. Eu adoro, inclusive, essa conversa inicial com o cliente, quando é a primeira vez que ele está comprando conosco e, né, eventualmente hoje o WhatsApp resolve muita coisa, a gente às vezes não fala com o cliente, né, manda cotação, mas eu gosto de ter essa conversa, de ouvir a voz e ali naquele momento absorver o máximo de informações que eu conseguir. Aí justamente, né, se conexão, assim, a gente atende muito cliente do Rio de Janeiro. Topa ir via São Paulo? Não topa, né? Gosta de uma conexão mais curta, de uma conexão mais longa. O programa de fidelidade, eventualmente, que ele tenha um status para liberar uma marcação de assento, né? A gente sabe que hoje muitas companhias aéreas estão cobrando a marcação antecipada de assento, inclusive na classe executiva. É o fim da picada, mas é real, né? O que eu falo, eu inclusive comento isso com os clientes. No momento que eu vou falar que existe a cobrança pela marcação antecipada de assento, falo que eu acho extremamente deselegante. É muito deselegante. Pode baixar o serviço, chato. Pode diminuir o serviço de bordo, pode diminuir a marca da champanhe, mas cobrar a marcação antecipada de assento é bem deselegante. De qualquer forma, para tentar evitar esse custo, se você souber, por exemplo, que ele tem um programa de fidelidade com status na companhia aérea, você já pode com ele ali alinhar, de repente, para direcionar para essa companhia aérea. E aí, depois, outra alternativa é o perfil da tarifa, né? Hoje, as tarifas que sejam um pouco mais flexíveis, às vezes liberam o custo da marcação antecipada. E aí, você pode fazer conta, né? E mostrar para ele, por exemplo, que se ele pagar a tarifa X mais a marcação de assento, ele pode pagar a tarifa Y e ganhar a marcação de assento e ainda ter a isenção de penalidade e o bilhete ser reembolsável. Então, tudo isso a gente absorve nessa conversa inicial com o cliente, para saber qual que é o perfil dele e de que forma a gente vai direcionar. Bruno, tem uma curiosidade. Tem muito cliente metódico, assim, coisas assim que eles pedem, porque eu tinha um cliente muito engraçado, porque ele já se apresentava assim para os outros, meu nome é tal, 1A American Airlines, ele só queria sentar na 1A, entendeu? Então, assim, ele não viajava no avião se não tivesse a 1A. E tudo moldava em torno do assento que ele tinha que ir, né? Ele passava até como endereço dele mesmo, American Airlines 1A. Então a gente vê que tem umas coisas, tem cliente que só viaja na segunda cabine da executiva, não vai na primeira nem a pau, não viaja perto da cozinha, perto do banheiro. Tem alguma curiosidade assim engraçada? Tem, não, a gente tem esse perfil, né? A gente sabe, a questão do assento é extremamente importante, a gente toma muito cuidado com relação a isso, inclusive, e monitora até a reserva para saber se teve alguma troca de equipamento, né? A gente praticamente faz 100% dos check-ins online justamente para evitar esse tipo de situação de o cliente não estar sentado onde ele não gostaria. E a gente tem bastantes clientes metódicos que tem que ser aquela poltrona, e inclusive o que a gente faz, Gabi, antes de emitir o bilhete, abrir o mapa de assento para saber se aquele assento está disponível. Porque se for alguma coisa que seja extremamente fundamental, a gente, né, oferece outra data ou vê outro voo, ou ele já sabe de antemão, na verdade, que aquela poltrona dele está ocupada. E uma ferramenta que eu uso, que a gente usa aqui, às vezes, é aquele pessoal de assistência do aeroporto, né? Tem uma pessoa específica que presta assistência pra gente em Guarulhos, que ele me ajuda bastante com assento, assim. Eu tenho um cliente que voa essa semana. São Paulo-Paris, ele só gosta de sentar na 9 Alpha, na Air France. Então, e a 9 Alpha é bloqueada por aeroporto. Ela, na verdade, Gabi, é a primeira poltrona da segunda cabine no 777. E o que acontece? O encosto pro pé ali, ele não afunila, porque não tem uma poltrona na frente. Então, é super espaçoso. Para quando você faz a posição cama, o seu pé consegue ficar completamente livre. É mais confortável para dormir, por isso que ele prefere essa poltrona. E aí, essa pessoa lá em Guarulhos vai lá no check-in da Air France e desbloqueia para mim. Eu soube disso porque um cliente me falou, tá?
Um cliente me falou, não, eu quero a 9 Alfa. A 1 Alfa e a 9 Alfa nesse 777 da Air France são as melhores. Ai, meu cliente estava certo no 1A dele. Já voltando aqui só a sua resposta sobre o perfil do cliente, né? Sobre como você pergunta, é interessante. O formulário ajuda muito, né? Porque fica registrado ali a pergunta, ele tem tempo para pensar na resposta dele e tal, mas nada substitui o contato. Você tem toda a razão. E se a gente tem a oportunidade de falar e às vezes até ver a pessoa, porque hoje a gente não recebe mais cliente no escritório, né? Na agência, eu, por exemplo, não sou loja, eu sou escritório. Então, para o cliente vir, ele marca, não passa e tal. E é muito raro. Mas eu acho que esse contato, olho no olho, trocar essa ideia, ele entender que você está preocupado com o conforto dele na viagem, faz toda a diferença. E, mais uma vez, a gente jamais vai ser substituído por OTAs, porque nós somos humanos e a gente entende as necessidades dele, que podem não ser as minhas, que a gente pode achar esquisito, a gente pode achar um toque do cara, mas são as necessidades dele. E a gente precisa compreender dessa forma para fazer uma viagem mais assertiva, mais agradável e tudo mais. Falando nisso, Bruno, muita gente vê as OTAs, né, que são as Online Travel Agencies, como concorrentes, né, que é justamente isso que a Babi está falando. Mas há quem diga que elas criam uma oportunidade para que consultores especializados entregarem um valor superior. Qual é a sua opinião? É nossa concorrente? Não é? Você também acha que nada substitui o touch humano, né, human touch? Não, eu não encaro como concorrente. Eu acho, na verdade, que são perfis de clientes totalmente diferentes, né? O cliente que gosta de uma agência de viagem online ali, que tenta se resolver sozinho, ele tem aquele perfil. É difícil a gente trazer, é difícil a gente conseguir convencê-lo a pagar uma FII, uma taxa de serviço, né? Porque ele gosta, ele vai lá e ele faz. Então, mas só lembrando que ele paga a FII também para OTA, né? Exato. Só que ele não tem o serviço que a gente dá. Eu acho um absurdo, inclusive, né? Se o cliente gosta de comprar sozinho, ele que vá no site da companhia aérea, porque aí sim ele está isento do custo, né? Comprar num site que cobre uma FII para absolutamente tudo que ele vai fazer, porque é ele que vai fazer a emissão do bilhete, é ele que vai inserir os dados do cartão, é ele que vai fazer a marcação de assento, e a gente sabe que se eventualmente houver uma alteração, cancelamento, ou se ele precisar de um suporte, o suporte que é oferecido por essas OTAs é muito deficiente. O call center. Então, eu vejo, na verdade, como oportunidade quando o cliente compra numa OTA dessa, ele tem uma má experiência e ele vem até nós. E aí, naquele momento, é que a gente vai mostrar que o nosso serviço é diferenciado. Então, vai ter essa primeira conversa, né, Babi, como você falou, do olho no olho. A gente sabe que o tempo hoje é muito valioso, então o cliente dispensar 15, 20, às vezes 30 minutos para conversar com você, é a hora de absorver o máximo de informação, de trocar ideia e de, principalmente, mostrar o nosso valor, né, o conhecimento. E vamos combinar que não é perder 30 minutos, porque a gente está falando de uma realização de um sonho, né? De uma expectativa de lazer, de prazer, ou até de um conforto para uma viagem corporativa, né? Como estamos falando só da parte aérea. Também, como a gente falou no último podcast com a Ana Maria, a gente atende o mercado de luxo, né? Então, eles meio que são mal acostumados, né? A ter sempre alguém fazendo alguma coisa. Bem acostumados, né, Gabi? Bem acostumados, no caso, né? Bem acostumados ou mal acostumados, depende do ponto de vista, mas, assim, eles não querem ter nenhum tipo de trabalho, né? Exato. Eu acho que a gente agrega valor quando dá essa atenção para o cliente. A gente consegue mostrar para ele que aquela taxa de serviço foi bem paga, mas, de fato, a gente os deixa super bem acostumados, porque é o tempo todo, né? O meu celular é o meu celular pessoal e o meu WhatsApp, e a qualquer momento, um pouco antes aqui de entrar, eu estava cuidando de uma cliente que está embarcando em Genebra agora, não tinha conseguido emitir o próximo cartão de embarque, então não tem dia, não tem hora, mas... Verdade. A gente é o plantão, né? Exato. Aí, ainda sobre ferramenta, né? Ferramenta e plataforma. O que você usa, assim, o que você dá de dica para gente para buscar melhores tarifas, para se informar melhor das bases tarifárias diferentes que têm essas oportunidades? Como, por exemplo, você disse, tem bases tarifárias que oferecem a marcação de assento gratuito, que a diferença seria menor do que comprar um assento gratuito, talvez, entendeu? Somando todos os trechos com assento, né?
Porque ainda tem isso, cada trecho que você compra, às vezes uma passagem custa uma fortuna e o cliente gasta mais 5 mil reais de marcação de assento para a família. É louco, é muito louco isso. Isso tem que tomar o cuidado, porque às vezes fazendo uma conta você consegue mostrar para ele que ele paga mais caro, e aí vamos lembrar que além do assento ele leva alguns outros benefícios, né? Como Sim. de repente uma flexibilidade, que tornar um bilhete desse de classe executiva reembolsável é um baita de um negócio, porque o cliente investe um valor relativamente alto. Não ter reembolso desse bilhete pode ser um pouco arriscado. E aí, como, né, descobrir esses perfis, ou como saber qual tarifa usar, ou quais tarifas que essa companhia aérea tem, eu daria como dica para tentar ser o mais abrangente possível. Né? A gente hoje tem os portais dos próprios consolidadores, onde dá para fazer busca. Se você não tem ou não quer ter um GDS, eu diria que é fundamental. Hoje em dia. Eu não consigo imaginar não ter o sistema online ali, porque ele me dá muita agilidade, né? Eu consigo, na hora, às vezes, conversando com o cliente, saber se tem disponibilidade ou não, e às vezes já desligo aquela ligação com a reserva feita e o cartão para emitir o bilhete, né? Eu acho que essa agilidade que o GDS dá é fundamental. E mais do que isso, quando a gente está calculando um determinado roteiro, eu faço a busca nos 3. E não posso dizer que um deles se destaca como sendo aquele que sempre traz a melhor opção. Falando de GDS, 3 GDS, o Amadeus, o Galileu e o Sabre. Exato. Então, né, os 3. Eu acho que os GDS hoje, na verdade, eles estão aí, eles estão precisando de cliente, eles estão atrás das agências, né? O que a gente mais usa aqui, o promotor normalmente me liga para perguntar se eu não tenho alguém para indicar como cliente, eles querem oferecer a ferramenta. Uma coisa que antigamente a gente pagava para ter o GDS, hoje, dependendo do seu perfil e da quantidade de segmentação que você faz... Eles pagam para você. São eles, na verdade, que pagam um incentivo para que você priorize, né, a utilização dele. Mas eu não sei mexer, eu não conheço, eu não gosto. Tem que ter um interesse. Tem que se esforçar um pouco, na verdade, para tentar entender pelo menos um pouco. Você não precisa ser um especialista, até porque a gente não faz a parte mais complicada do processo, que é emitir e reemitir bilhete. É basicamente a confecção da reserva, e isso é relativamente simples, né? Antigamente a gente também tinha que voar para São Paulo para fazer uma semana de curso de GDS. Hoje é tudo online. Você consegue se tornar um baita de um especialista. Eu aprendi com uma apostila, vendo uma apostila. Eu nunca fiz um curso, eu vi a apostila. Mas eu acho que falta interesse nessa nova geração, né? A gente vê os portais das consolidadoras, eles se encostam naquilo e não tem nem interesse de saber, e pedem, né, via e-mail e tal, não tem interesse de conhecer o GDS, porque não é um bicho de 7 cabeças, né? Não, mas é porque o portal facilita a vida de quem está entrando no mercado, começando a fazer isso, ele facilita. Num ponto a ponto, né, numa viagem, né, uma Rio-Miami-Rio, não tem mistério, ok, né, você fazendo um portal. Mas quando você precisa buscar as melhores conexões, o portal mesmo é muito limitado, os portais são limitados. A Copa Airlines, que tem, por exemplo, 1 milhão, tem 3 voos Rio-Panamá, e depois tem mais 6 voos Panamá-Miami, você vê 6 páginas até achar a sua conexão ideal, entendeu? Então é muito louco. No GDS você faz isso com muito mais facilidade. Agora tem a questão do NDC, né, Bruno? O NDC está chegando aí, ainda está deficiente, não é uma ferramenta ainda pronta para gente, né? Para quem não sabe, o NDC, acho que todo mundo já sabe, porque já está implantado aí, é o New Distribution Center, sei lá como é que chama, mas é uma novidade que veio para substituir os GDS, mas eu não sei se vai substituir, né? O que você acha? Conta para mim. Não vai substituir. Eu sou muito... tenho muita certeza disso que eu estou falando para vocês, que não vai substituir, e eu acho que existe espaço para os dois. O GDS sempre vai ter o espaço dele. Eu não consigo entender o porquê dessa insistência das companhias aéreas de tentar enfiar o NDC goela abaixo da gente. Acho desnecessário, porque hoje, às vezes as pessoas não sabem, mas a grande maioria das companhias repassa o custo do GDS para o cliente.
através de uma taxa, na verdade, que é cobrada no bilhete, que lá no NDC ela não cobra. Então, tudo bem. Ter só essa diferença, que seria o custo do GDS, eu acho que é fair play, tá tudo certo. Mas quando a companhia aérea começa a oferecer tarifas mais baratas lá no NDC, ou formas de incentivo, na verdade, lá no NDC, e quando a gente precisa, a gente não tem o suporte, porque aí você não consegue fazer um cálculo de remissão, às vezes você não consegue marcar um assento direito. Eu sinto, quando eu ligo numa companhia aérea que a reserva é de NDC, que o próprio funcionário fica frustrado. Eles não gostam. Então, assim, é uma ferramenta que precisa muito ser melhorada. Exato, ela tem que ser aprimorada, mas eu acho que sempre vai ter o espaço do GDS. Ele é consolidado e não tem como acabar com o GDS. Ô Bruno, quais são para você os maiores perrengues que pode acontecer no processo de emissão de passagens e como nós, como agente, podemos evitá-los? Eu digo que é a comunicação, na verdade. O cliente ele precisa estar ciente de tudo que está acontecendo o tempo todo. Então, vou dar um exemplo, né, você fez uma reserva hoje, estava com uma super tarifa lá de $2.500, uma tarifa de classe executiva, e aí você passou para ele que a reserva tem prazo de 3 dias. Mas no dia seguinte, a companhia aérea pode eventualmente mudar esse preço, e a gente sabe que tem que aplicar a tarifa que está vigente no dia. Fala para ele que você tem essa tarifa hoje, que o lugar dele, por exemplo, no voo vai estar garantido pelos próximos 3 dias, e de fato a reserva vai estar ativa, mas que o preço pode oscilar. Então, o que a gente aprendeu aqui é que essa maneira de se comunicar com o cliente, de ter as regras bem claras, né, os prazos bem claros, os procedimentos bem claros, evita muito perrengue de repente você ter que bancar uma diferença de tarifa aí porque não ficou, né, não estava claro aquilo para ele. Eu diria que a comunicação é fundamental. Trocou o equipamento, a companhia aérea mudou o assento dele, cancelou o voo, a conexão ficou extensa numa próxima alternativa, você vai ser avisado daquele problema, imediatamente entra em contato com o cliente, avisa do que está acontecendo e o que você está fazendo para ajudá-lo com essa situação. Aí, às vezes a gente fica nesse perrengue, né? Vem um comunicado desse e a gente fica tentando resolver sem falar com o cliente. Eu sempre digo lá na agência, primeiro, participa para o cliente, porque não é culpa sua, você não fez nada de errado. Então, às vezes você está buscando uma solução melhor para o cliente e, de repente, ele tem outra coisa na cabeça. Mudou a conexão, o cara fala, tá ótimo, olha, eu tava achando aquela conexão horrível. Olha, eu até prefiro ficar mais horas em Miami, eu até prefiro ficar mais tempo em Frankfurt, eu até prefiro que seja mais rápido. E aí você tá um tempão ali se desgastando com uma tentativa, né, de agradar o cliente com uma solução imediata que não existe. Então, divide. Eu falo isso pro consolidador também, tá, Bruno? Às vezes, o consolidador não me apresenta, tá com um problema, não me apresenta, fica tentando resolver, eu falo, divide comigo, cara. Divide comigo a questão, porque eu divido com o cliente e a gente acha uma solução juntos. É né? isso aí, ele Trabalho em equipe. Ele precisa estar ciente do que está acontecendo e, de repente, naquela conversa ali, você vai conseguir sair com o problema resolvido, justamente por isso, né? Porque ele te fala, não, pode ser, eu posso ir um dia antes, eu posso ir um dia depois, não tem problema, esse assento tá bom, ou, né, alguma coisa desse tipo. E óbvio, né, às vezes acontece de o cliente ficar super frustrado e ele vai descontar em você, não tem jeito, e aí é aquela hora de, né, o senhor tem toda a razão, realmente a companhia aérea não podia ter feito isso, né, eu tenho isso aqui tudo registrado, se o senhor quiser acionar judicialmente depois, pode contar com todas as informações que eu tenho aqui para ele prover. Então, assim, você vai acalmando e daqui a pouco o problema está resolvido. Exatamente. Uma coisa também... Pactos claros, amizades longas. Não é isso? E é importante deixar claro que a gente não opera milagres também, né? Porque no começo da minha carreira eu achava que eu poderia operar milagres. E o cliente acha que você opera milagres, né? Inclusive, agora eu também aprendi a falar não para muita coisa. Não, eu tenho evitado também vender passagens aéreas para clientes que não são meus clientes, aliás, clientes que venham só para comprar passagens aéreas, e eu acho que muitas agências de luxo hoje em dia evitam lidar com a emissão de passagens, né? Seja por falta de incentivo das companhias aéreas, que a gente não tem nenhum incentivo praticamente de quase nenhuma companhia aérea, né? Ou pelo trabalho que é envolvido, porque a pessoa que emite o bilhete aéreo, ela meio que é responsável pela viagem inteira, né? Eles acham que às vezes ele emite só a passagem aérea com você, compra hotel direto nessas OTAs aí da vida e tal, e qualquer probleminha que dá, parece que a responsabilidade é de você que emitiu a passagem. Mas a gente também sabe, por um outro lado, que o aéreo é a espinha dorsal de uma viagem, né? Então, qual conselho você daria para as agências que querem, né, de alguma forma, aprimorar sua estratégia na emissão das passagens? Bom, a gente já mencionou o GDS, né? Eu acho que é uma ferramenta fundamental, que hoje está de fácil alcance.
é fácil de conseguir e é fácil de aprender, na verdade, tem, né, os cursos online estão aí. Você precisa ter um bom fornecedor. A gente sabe que trabalhar com um bom consolidador, que, né, o que a Babi falou, me comunica. A gente precisa estar ciente do que está acontecendo com a reserva do cliente, né? Se a reserva não está aqui com você, se não é você que está cuidando da fila e você não está vendo a reserva, o consolidador tem que te passar essa informação. Então, procurar um bom fornecedor também é uma coisa fundamental. E acho que é isso, né? Ter um bom sistema e um bom fornecedor. Legal. Então, essa seria a habilidade, né, e o conhecimento que a gente acha que seria fundamental para uma pessoa que quer se especializar nesse segmento, né, Bruno? Saber usar um GDS. E assim, hoje, né, vamos pensar que 23 anos atrás, né, quando eu comecei, a gente não tinha a quantidade de informação que hoje está na nossa frente. A internet traz quase tudo. Então, se de repente você tiver alguma dúvida sobre um equipamento, sobre uma tarifa, sobre uma poltrona, sobre um tempo de voo, sobre um aeroporto, na verdade, né, de que terminal que vai daqui para lá, hoje a internet responde isso tudo para nós. Nossa, antigamente a gente tinha muita dificuldade de ter essas informações. E hoje está na nossa mão. Ligar no aeroporto. Nossa, ligar no aeroporto, né? Ligar para a companhia aérea ou tentar descobrir alguma coisa, assim, era tudo muito deficiente. Hoje a informação está ali, é fácil de descobrir. Verdade. O mercado aéreo é bem volátil, né? Novas tarifas, alianças, tecnologias. Como você se mantém atualizado? E o que você recomenda, assim, de ferramenta, site e tal, para os agentes se manterem também atualizados com relação a todas essas informações de companhia aérea, inclusive de tarifas, né? Porque eles vivem mudando e tem o lance da mala, muda mala de mão, agora pode mala de mão, agora não pode mala de mão, já tem tarifa sem mala de mão, gente. Pelo amor de Deus. Exato, eu ia até comentar isso antes, assim, de uma tarifa de uma determinada companhia aérea que não dá acesso à sala VIP. Acho um absurdo, gente, assim, ela na verdade restringe a franquia de bagagem, ela não te dá acesso à sala VIP e ela te cobra a marcação antecipada de assento, super deselegante. Mas vamos lá. Mas é uma alternativa de tarifa menos cara pro cara que não dá valor nessas coisas, que quer voar de executiva, mas não, eu quero só a poltrona porque eu não durmo no avião, eu fico mal e tal. Então, tem essa tarifa barata, ele tá ok com essas coisas, é aquilo, comunicou, você deixou ciente, tá tudo bem, entendeu? Eu acho que pode ser uma alternativa, só não acho que é barato. Ele tira tudo e continua não sendo barato. Exato, eu acho que não justifica a quantidade de coisas que eles te privam para a diferença de preço. Teria que ser uma diferença mais agressiva para que justificasse você tirar esses benefícios do cliente. Como os sites, de repente, né? Eu gosto muito do Passageiro de Primeira, do Fábio Vilela, eu sou fã do Fábio, acho que ele faz uma coisa que eu gostaria de ter feito lá atrás, né? E há muito tempo ele ainda dá tempo, hein? Ele faz esses flight checks, então, né, tá sempre voando e o próprio site dele tem uma quantidade de informação infinita. Praticamente todas as companhias aéreas que você imaginar, ele já fez um voo e a informação tá lá. Então você consegue, né, mais ou menos entender qual que é o perfil daquela companhia aérea, como funciona o serviço, cabine, poltrona, os comissários. Então, o consolidador tem que ter uma boa comunicação, o consolidador tem que o tempo inteiro nos informar aquilo que ele recebe de comunicado da companhia aérea, ele tem que nos repassar. Eu pego no pé dos nossos consolidadores, a gente tem que ser o primeiro a saber, porque nós estamos aqui na linha de frente com o cliente. Então, é importante que a gente saiba. E não vai parar de mudar nunca esses perfis de tarifa. Por quê? Porque o mercado muda, o perfil do cliente muda. É lógico. O momento econômico do mundo muda, né? Então, o preço de combustível, o preço do petróleo, dólar, crise, guerra, inflação, tudo isso faz com que os perfis de tarifas vão mudando. Às vezes eu acho, puxa, essa companhia agora acertou nos perfis de tarifa, tá bem legal de trabalhar porque tem opção e flexibilidade para todo mundo. Aí dá 2 meses ela vai lá e muda, sabe? Cria uma mais restrita ou tira, né? Pega uma classe executiva que era fácil de trabalhar porque sempre tinha reembolso, podia alterar sem multa, ela cria um outro perfil de tarifa na classe executiva que não tem reembolso, que cobra multa para alterar, o tempo inteiro vai mudar. A gente precisa, né, dessa informação e eu acho que quem traz a informação para nós, eu acho que poucas agências hoje têm uma autonomia para emissão de bilhete próprio, né, que faz isso sozinho. Quem traz é o consolidador, então é muito importante ter essa conversa com eles e estar sendo informado o tempo todo. Depois, o próximo passo, né, se eventualmente precisar descobrir alguma coisa, são os próprios sites das companhias aéreas.
né? Lá E a as gente consegue... agentes de viagem, né? A maioria deles tem uma entrada para agente de viagens, né? Para a gente receber e ver informações e pesquisar sobre... É verdade, eu tenho algumas ferramentas aqui nos meus favoritos de companhias aéreas que eu busco essas informações. Eu daria como dica, Babi, é o seguinte: eu, por exemplo, estou cadastrado em todos os programas de milhagem de todas as companhias aéreas possíveis. E eu recebo os comunicados delas como se eu fosse um cliente. Então, dali, eu, às vezes, me antecipo, na verdade, de uma coisa que não chegou do consolidador ainda e eu já estou alerta, uma promoção ou, de repente, algum perfil justamente diferente de tarifa ou alguma oportunidade. Eu gosto de ter, né, de estar no mailing de todas as companhias aéreas para ir recebendo e, enfim, a gente sabe que, de repente, pinta uma baita tarifa de classe executiva, aquele cliente não está conversando contigo, você não está fazendo um atendimento, mas você sabe que ele voa muito naquela rota, né? Ele tem um apartamento em Paris, ele tem casa em Portugal, ele tem um apartamento em Miami, puxa, uma tarifa de, né, promocional de executiva para esse destino, você solta para ele, é venda certa, e às vezes nenhum, às vezes você emite 2, 3, 4, o cara já programa o ano dele, você resolveu o atendimento daquele cliente durante o ano, pode puxar o próximo. Legal, legal. E a Érica, ela tem o mesmo perfil que você também na agência ou vocês dividem as funções? Eu acho que é bem dividido. A gente tá, assim, eu fico, né, na linha de frente junto com o Diogo, que por acaso é marido dela, inclusive. Então, nós dois ficamos na linha de frente no atendimento. O Diogo também vem de companhia aérea, também vem de uma longa estrada na aviação, assim como a Érica. E a Érica, ela, na verdade, fica com a parte administrativa e financeira. Então, a gente vende e solta na mão dela. Ela que lança, cobra. Acho que ela faz a parte chata. Eu amo a parte que eu faço, eu acho a parte dela insuportável. Mas isso que é legal, né? Que as pessoas se complementam. Que nem eu e a Gabi aqui, a gente divide as funções. É o Word e Excel. Isso aí, é o Word e o Excel, exatamente. É isso. Ai, gente. Então. Ô, Bruno, e se você tivesse que dar uma dica de ouro para quem quer se destacar como especialista em aviação dentro do turismo de luxo, qual seria essa dica? Ou é segredo? Não tem segredo. Sabe que antigamente, na verdade, a gente tinha muita ferramenta de... Assim, a gente conseguia fazer algumas coisas no sistema que reduzia preço, enfim, né? A gente conseguia, talvez, competir melhor com o site da companhia aérea, ou ser mais atrativo, ou oferecer uma condição melhor. Hoje, não existe mais essas ferramentas, né? O que está ali é tal, o sistema, enfim, funciona dessa forma, mas eu não vejo mais os sites como um concorrente meu. Eu acho que o valor que a gente agrega com a quantidade de informação e a forma que a gente entrega para o cliente faz todo sentido ele comprar da gente, e por isso que eles ficam bem acostumados. E o cliente que está frequente na agência, ele não vai mais no site da companhia aérea para comparar preço ou alguma coisa desse tipo assim. E aí a dica que eu dou é justamente essa do conhecimento, é de tentar prever, na verdade, né, se coloca no papel do cliente. Todos nós temos oportunidades de fazer viagens, né? A gente também viaja. Naquele momento que você está viajando, se torne uma pessoa mais observadora. Observe o balcão de check-in da companhia aérea, onde fica, o terminal, quanto tempo, né? A aeronave, a limpeza, o serviço, o comissário. Eu sei que para muita gente o avião é só o meio de transporte, para te levar do ponto A para o ponto B, mas tente se tornar uma pessoa um pouco mais observadora, porque você vai ganhar informação, você vai ganhar conhecimento para repassar para o cliente na hora que você estiver oferecendo aquilo que você usufruiu para ele. Eu sou a minha passageira mais exigente, né? Eu acho que eu já faço um lab comigo mesma, porque eu só gosto de sentar num lado do avião, eu só vou em corredor, eu só sento na frente porque eu tenho que sair primeiro, eu sou muito agoniada. Eu tento sempre fazer os pontos para ficar sempre diamante, platino, black, para poder fazer sempre o check-in primeiro, ser a primeira a entrar no voo. Então, como eu sou assim, eu me coloco muito no lado do meu passageiro para observar todos esses pequenos detalhes. Perfeito. E a partir do momento que você faz para o cliente daquela maneira que você gostaria que fizessem para você, óbvio, dentro, né, do perfil de cada um, mas eu acho que sai um trabalho de qualidade. Olhando para o futuro, o que você acredita que vai mudar no setor aéreo em relação à emissão e experiência do passageiro de luxo? Eu vejo um movimento das companhias aéreas, Babi, de cada vez mais aumentar o tamanho das cabines premium. Eu fiz uma emissão essa semana de uma rota de uma companhia aérea japonesa que não opera aqui no Brasil, um bilhete de Milão para Tóquio, e eu fiquei impressionado com o tamanho da classe executiva e da Premium Economy.
elas estão praticamente ocupando 50% do avião. E a gente sabe que esse número era de 20 a 30. Então, a quantidade de assentos premium ela vai aumentar. É justamente esse, né, do perfil do passageiro que a gente trabalha. A classe econômica ela não vai desaparecer, mas ela vai ficando um pouco mais tímida, com menos lugares nas aeronaves. Tomara que não diminua também o tamanho da econômica. Não, eu acho que realmente só vai ocupar menos espaço dentro da aeronave, né? Dentro do espaçamento do nível mínimo de conforto, mas eu acho que essa é uma grande tendência dos próximos anos, a gente ter aeronaves com mais cabines. Você falando agora, eu me lembrei, eu voei mês passado de Air China, né? Foi uma surpresa, não amei, mas porque é uma cultura muito diferente, né? Os chineses são muito diferentes, então, sem preconceito nenhum, o cara do meu lado arrotava depois de comer. E assim, não é, né? Para brasileiro é um horror. Mas assim, brincadeiras à parte, eu notei, a Premium era bem grande. Tinha mais de 10 fileiras, tinham assim uns 10 fileiras com 333. Assento pra caramba, né? É bastante. Acho que tem esse movimento, sim. A primeira classe, ela não vai desaparecer, mas ela vai ficando um pouco mais tímida. Mas hoje em dia é difícil achar primeira classe, porque eu tenho uma cliente que só viaja de primeira classe, às vezes ela faz uma ginástica de volta ao mundo, principalmente, para poder se encaixar numa primeira classe. Das companhias americanas, hoje a gente só tem mais uma voando aqui no Brasil e a primeira classe dela já tem dia para acabar. Já tem aeronaves dessa com primeira classe que estão retrofitando e vai ser só executiva. Então, por isso que eu acho que ela fica um pouco mais tímida, mas ela não desaparece por completo. A companhia aérea pode, de repente, colocar 2 aeronaves para operar a mesma rota, uma com primeira classe e outra sem, né? E nessas... American tem, né? American tem isso em São Paulo, né? Ela vai tirar. É a que vai tirar. A primeira classe da American está com dias contados. Que ao mesmo tempo voar numa primeira classe da Emirates é uma experiência incrível, né? Então acho que ela nunca vai desaparecer. Perfeito, é aí que está o detalhe, porque é uma rota, né, e acho que um mercado, na verdade, e uma distância de voo que justifica uma primeira classe. E, assim, tenho vários clientes que, se já não voaram, ainda voarão na primeira classe da Emirates, porque é um desejo. Ela se torna, né, uma coisa que o cliente quer muito. E aí, independente de preço... Vamos botar nosso nome na lista do desejos da Emirates. Exato. Aí quem estiver escutando, quiser oferecer uma experiência dessa, né, Babi? A gente não se importa. O Luxpert Member especialista e as founders, para a gente poder divulgar. A gente faz um podcast só sobre isso, né, Bruno? Perfeito. Ô Bruno, muito obrigada por compartilhar tantas informações valiosas com a gente. Tenho certeza que os nossos Lux Friends, nossos ouvintes, vão terminar esse episódio muito mais confiantes na hora de trabalhar o aéreo. Que bom, eu fico muito feliz, na verdade, poderia ficar até amanhã conversando com vocês sobre isso, é realmente uma coisa que eu gosto muito de falar sobre, me perco um pouco porque acabo falando demais, mas estou à disposição para, né, qualquer pessoa, o que eu puder ajudar é uma coisa que eu ajudo com muito prazer, porque eu realmente gosto muito. E para você que está nos ouvindo, siga o Café com Luxpert, compartilhe esse episódio com quem quer dominar o universo da aviação no turismo de luxo e transforme passagem em experiências memoráveis. Até a próxima, Lux Friend! Você ouviu o Café com Luxperts. Confira estes e outros episódios no Spotify, em todas as plataformas de podcast. Siga-nos nas redes sociais para se atualizar sobre tendências, parcerias estratégicas e as melhores práticas para levar o turismo de luxo. Vamos juntos redefinir experiências e fortalecer nosso mercado. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.